Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá? Vamos dar uma continuidade então na nossa série de vídeos a respeito de eletrônica analógica? Aqui no caso, como eu tinha comentado no vídeo anterior, eu iria dar continuidade explicando para vocês algumas ferramentas, né? Então no vídeo anterior eu falei do DCAC Lab e agora eu vou falar do Tinkercad, tá? Então acessando aqui, né, a página do Tinkercad, né, tinkercad.com, exatamente como está escrito aqui, ok? Vocês vão ter ali a parte de acesso, e aí vocês podem acessar tanto com a conta pessoal quanto com a conta acadêmica, tá? Quem for aí da faculdade, quiser usar a conta que você adquiriu, né, dentro da instituição lá de ensino, você pode também, tá? O bacana é que ela tem vínculo com o Gmail com facilidade. Então, acessando com a sua conta do Gmail, né? Você não precisa preencher nenhum cadastro, ele vai usar os dados do que está no Gmail e já vai acessar diretamente. Aqui nós temos algumas opções. Então, nós temos projetos 3D, como eu tinha comentado com vocês, né, que a ferramenta possui. Nós temos a parte de circuito e a parte de bloco de código, tá? E o bacana aqui é o seguinte: alguns circuitos prontos já existem para você ver como funciona e ir se adequando, se adaptando ao ambiente de aprendizado aí, tá? Então aqui vocês vão ver que tem uma simulação simples, né? Tem uma parte já com editando os componentes e tem uma parte agora fazendo a prática de colocar os fios nos componentes. Eu vou direto do circuito em branco porque a proposta aqui do meu vídeo é ensinar vocês de fato, tá? Então, clicando aqui em criar seu projeto de circuitos, nós vamos ter aqui no menu da direita vários componentes. A gente pode começar com os componentes no modo básico, nós podemos ver todos também, ou ainda podemos trabalhar com áreas específicas, tá? Então, disparadores básicos, Arduino, microbit, montagem de circuito e assim sucessivamente, tá? Então, vamos começar com o básico aqui, né? Para a gente começar a se familiarizar também com o ambiente. Aqui nós vamos ter os principais componentes utilizados, além de outros componentes que geralmente a gente acaba não colocando num circuito de simulação, mas para a prática real, né, para uma solução que você desenvolver, faz sentido. Afinal de contas, não necessariamente um painel funciona todo sozinho, às vezes tem que acionar algum botão, né? Então nós vamos ter alguns tipos de opções aqui, né, de botões ou de algum tipo de dispositivo que permite ao usuário fazer uma ação. E a partir dessa ação é que ele vai ter uma resposta na saída, tá? Então aqui nós temos o botão, o interruptor deslizante, aquela troca, né, do 110 220, ou selecionar uma parte do circuito ou outra parte do circuito, o capacitor, o potenciômetro, a bateria. A bateria tem de dois tipos, a de 9 volts e a de 3 volts. Igualmente a gente tem na vida real, tá? Baterias de 1,5, que é igual a pilha, né, no final das contas. Aqui aquela placa do microbit, onde a gente tem um display de vários segmentos, de vários LEDzinhos aqui, né? Então você pode correr um texto aqui, tá? O próprio Arduino e assim sucessivamente. Tem muito dispositivo aqui, tá? Na lista do básico é isso que a gente tem. Se a gente for na lista de todos aqui, a gente vai estar com eles separados por categoria. Então nós temos a categoria do geral, que aí é o que se usa geralmente em um circuito, né? Então nós temos resistor, capacitor, capacitor polarizado, que é o eletrolítico, o diodo Zener, que geralmente é utilizado em polarização reversa, e o indutor, tá? Os principais. Óbvio, esse simulador já não tem transformador, então a gente não consegue colocar no nosso circuito aqui uma simulação caso a gente estivesse usando um transformador, tá? A parte de prototipagem é baseada numa fonte. Então a gente vai ter tanto fonte de tensão quanto gerador de função, tá? E aí nós temos aqui, né, as partes que relacionam o usuário com a eletrônica. Então nós temos lá o botão, o potenciômetro, o interruptor, que permitem com que o usuário faça uma ação no circuito. Nós temos o fotorresistor, o fotodiodo e o sensor de luz ambiente. Esses aqui captam o ambiente e aí tem alterações, né, no que acontece dentro do circuito em função do ambiente.
Aí nós temos o sensor flexível, o sensor de força, o sensor de infravermelho. Também são captações do ambiente, mas agora focadas em coisas específicas. Então, se alguém aperta um botão, com que força que ele apertou isso, né? Se tem um ser vivo no ambiente ou não, então um sensor de infravermelho, ou se tem algo com calor, né? O sensor flexível, então se você tem algum tipo de deformação, algum tipo de movimentação. E aí nós temos outros tipos de sensores, né? Nós temos o sensor de distância, então esse daqui ele vai ter uma função de atuação e leitura, né? Emissão e detecção, tá? O sensor de infravermelho também, que é o sensor de presença por infravermelho, tá? Aí nós temos sensor de umidade, de inclinação, de temperatura, sensor de gás, nós temos o teclado, né? O teclado numérico permite entradas mais específicas, tá? Os interruptores deep switch, né? Que aqui no caso a gente tem uma posição que é colocada e aí isso configura algo na sua placa, né? Nós temos os deep switch com 4 posições ou com 6 posições, isso permite maior configuração, principalmente quando a gente fala de telecomunicações, em que você tem canais que você sintoniza no seu dispositivo, né, no seu emissor e no seu receptor, evitando com que outros aparelhos interfiram no seu rádio, né? Então você vai fazer ali o setup do circuito, né? A parte da parte da comunicação entre emissor e receptor, usando a configuração com Deep Switch, tá? Então aqui você vai ter ali algumas configurações, 1001, 1100, a gente vai definir isso, né, no circuito e aí a gente consegue controlar quem se comunica com quem, tá? Então aqui nós temos base 2, né, 2 elevado a n, no caso o n aqui é 4, então a gente tem 16 possibilidades, e aqui é 2 elevado a sexta, tá? Bom, aí nós temos a parte de saída. Saída nós vamos ter os LEDs, né, são os indicadores, né? Então, nós temos os LEDs, nós temos os dispositivos que apresentam na forma de pixel, tá? Nós temos motor de vibração, nós temos servomotor, nós temos motor de corrente contínua, nós temos dispositivo piezoelétrico, tá? Então, quando você joga um sinal oscilante nele, ele gera um sinal sonoro, né? Então, ele responde, ele vibra em função de um sinal elétrico, ou se você fizer ele vibrar, ele vai gerar um sinal elétrico, tá? Então ele pode ser um atuador, ele pode ser um sensor, tá? Nós temos aqui, no caso, o controle de infravermelho, então você vai apertar botões, e esses botões estão conectados a uma placa que gera um sinal específico na saída, e isso faz a atuação em algum dispositivo que vai ter um sensor para receber a informação, tá? Display de 7 segmentos, né? Uma tela de relógio aqui no caso, um display já de 4 dígitos, tá? Um LCD de 16 colunas e 2 linhas, tá? Então esse daqui já começa a colocar mais informação na tela, tá? E esse mesmo display trabalhando com I2C de comunicação, tá? É uma maneira diferente de conectar lá no caso, com o Arduino, tá? Aí nós temos a parte de potência, que envolve energizar, tá? Então nós temos as baterias, e tem célula solar e a bateria baseada na batata, tá? Para quem nunca fez esse experimento, seria bacana fazer. Dá para você colocar 2 terminais, né, metálicos de materiais diferentes, aí você tem ali a formação como se fosse uma pilha química, tá? Então você acaba tendo reações químicas ali que acontecem que geram diferença de potencial. Você pode ter isso tanto na batata quanto no limão, tá? Isso é bem bacana. Aí nós temos as placas de ensaio. A gente geralmente usa uma em específica, mas existem 3 tipos aqui, tá? Tem a placa de ensaio grande, vou colocar ela aqui para vocês verem, tá? Então, tem o sinal de positivo e negativo, indicando uma sugestão de qual linha você usa para o positivo e qual você usa para o negativo. A mesma coisa na parte inferior, tá? Aqui eles já estão, inclusive, conectados entre si, ó. Perceba que a linha vai de fora a fora. Muitas protoboards, quando a gente adquire, a parte da fileira, né, da coluna de cima não está conectada com a de baixo, tá? Então a gente acaba fazendo jumps aqui no meio, tá? Então, opa, esse aqui é um. Aí nós temos a placa que é convencional, né? Aí quando a gente compra no mercado ela vem assim. E a gente tem a placa mini que às vezes vem com alguns dispositivos também, né? Quando a gente compra alguns kits, às vezes vem com essas mais simples aqui que ela não tem
a fileira, o barramento de energização, tá? Então aqui você já monta o circuito direto e você vai ter que colocar aqui a energização dentro do seu circuito, conectando pelas linhas e não pelas colunas, tá? Quando eu falo linha e coluna, né? Que fique claro, a gente pega a protobird e acaba olhando para ela assim, tá? Então aqui são as linhas e o que estaria aqui nas laterais seriam as colunas, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Então, opa. Então aqui nós temos as chamadas colunas, tá? Então, ó, coluna e linhas, né? Muito bem. Continuando, aí a gente já tem aqui a parte de microcontroladores, tá? Então, é comum a gente usar o Arduino Uno R3, mas tem o AT-Tiny aqui, Tiny, né? A ideia é que seria da Atmel também, só que em vez do micro, o Tiny, tá? Nós temos a parte de multímetro, então a gente tem a parte de instrumentação aqui, né? O multímetro, a fonte de energia, tá? E aqui é a fonte de tensão contínua, o gerador de função e o osciloscópio. E a gente tem a parte de circuitos integrados, né? Então aqui a gente vai ter alguns tipos de CI. Então nós temos o CI 555, que é um oscilador, nós temos o cronômetro duplo, tá? Então é o 556. Nós temos o AMP-OP, né, que são os amplificadores operacionais, um LM339, né, um comparador comparador duplo e um octo acoplado, tá? Octo acoplado é quando a gente vai fazer um circuito que nós temos uma corrente numa grandeza numa parte do circuito e outra grandeza em outra parte do circuito, ou às vezes até níveis de tensão de alimentação do circuito diferentes. E você quer isolar os circuitos, mas o primeiro circuito precisa acionar o segundo circuito. Você pode usar relé ou você pode usar um optoacoplador, depende da forma como o seu circuito vai trabalhar, tá? Aí nós temos aqui embaixo os transistores, né? Então são os controles de potência, tá? Por isso que é falado de controle de potência, né? Os transistores são utilizados como amplificadores, né? Ou muitas outras coisas que dá pra gente fazer aqui. Aí nós temos os relés, tá? E os reguladores de tensão. E também acionador de motor, tá? Aqui nós temos a parte de conexão da USB, né? Então nós temos um cara que vai ser conectado numa interface que usa USB-A e aqui a fiação, né, de cada um dos fiozinhos que estão conectados aqui no terminal, tá? Então nós temos o GND, né, o solo aqui, a terra, o VCC, no caso 5 volts, tá? O cabo de dados negativo e o cabo de dados positivo. Temos a parte lógica, né? Então a gente tem um monte de portas lógicas aqui. Aí é bom se familiarizar com a nomenclatura de porta lógica, tá? Então aqui nós temos uma porta NAND, né? E negada, tá? Então é uma 74HC00 e assim por diante nós temos cada uma delas. Então a porta OR, 74HC02 e assim sucessivamente. Lembrando que esse CI aqui não é uma única porta lógica, tá? Então é importante você também ter conhecimento sobre como ele funciona, tá? Então aqui a gente tem uma referência, né? A gente vai ter que ir atrás do datasheet dele, tá? Mas você vai ter ali, né, o PDF a respeito desse dispositivo, tá? Aí você pode acessar ele pegando pelo fabricante ou acessar direto o PDF que for disponibilizado, né? Deixa eu ver. Mas se eu quero o PDF tá aqui embaixo, tá? Ó, então o 74 Series aqui, né? Ó, HC Series, você clica nele e aí você vai ter a visão do PDF ali, tá? Ó, então nesse caso aqui tem que baixar, você vai clicar aqui, tá? Esse eu não sei se é pago ou não para baixar, deixa eu ver. Não. Aí ele já mostra pra gente aqui todo o detalhamento a respeito desse fabricante para esse tipo de dispositivo, né? Essa daqui é uma porta não OU, tá? Então uma OU negada. E aqui nós temos a parte ali da pinagem, né? Os terminais do nosso chip, tá? Então, ó, perceba que aqui nós temos o corte, né? O chanfrinho que é feito no chip. Então, se a gente pegar ali, ó, e der um zoom, vocês vão ver que ele também está aqui, tá? E aí você consegue ver a pinagem, beleza? Para não me alongar aqui, vou direto ao ponto, ao que eu queria apresentar nesse vídeo, né? Então a proposta desse vídeo hoje é tratar a respeito da montagem de um circuito básico. Aqui eu vou fazer um retificador de meia onda, né? Sem capacitor e com capacitor, né? Com e sem o filtro capacitivo, para mostrar a interferência e fazer a simulação dele mostrando graficamente o que acontece, tá? Muito bem, acaba aqui. Então, vamos lá para o nosso básico,
tá? Vamos trabalhar com o básico aqui e, eventualmente, o que eu precisar que não tiver aqui na listagem, a gente pode pesquisar, tá bom? Deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui. Beleza, 15 minutos. Então vamos lá, galera. Ó, primeiro, placa de ensaio. Opa, tá grande. Então a nossa placa de ensaio eu coloquei aqui. O que a gente vai precisar para esse circuito que eu vou montar agora aqui, que é um retificador de meia onda, tá? A gente precisa de um diodo. O R você tecla para girar, tá? Cada vez que você teclar, ele vai ficar girando de pouquinho em pouquinho. Aí você coloca ele aqui no circuito. Você vai precisar também de um resistor. Opa, apaguei sem querer. Tava com ele selecionado, ó. Cuidado. Não presta atenção, dá nisso aí. Então vamos lá. Clica fora. Agora a gente apaga aqui. Eu vou precisar do resistor. Também gira, tá? Lembrando, né? Para quem eu não expliquei ainda como é que funciona isso aqui. Vamos lá. Nas colunas estão tudo conectadas as bolinhas da primeira coluna e as bolinhas da segunda coluna, tá? Então, se você pegar a primeira fileira aqui, ele coloca uma listra e coloca um positivo aqui, uma sugestão. Você pode colocar o terminal positivo da sua fonte de tensão, da sua bateria, do seu gerador de função aqui, tá? E o negativo do lado de cá. Essa linha é para indicar que todas essas bolinhas, né? Todos esses locais de encaixe dos terminais está conectado até o fim da nossa protoboard, tá? Então aqui, ó, na nossa placa de desenvolvimento, ela vai estar com todas essas bolinhas, todos os encaixes de terminal conectados entre si, tá? Então em qualquer ponto que eu colocar aqui, tem uma continuidade entre um ponto e outro, tá? Então se eu pôr uma linha aqui e pôr outro ponto aqui, elas estão conectadas entre si, tá? A mesma coisa com o positivo. E aqui na parte das linhas, né? Então aqui são as colunas e aqui são as linhas da nossa protoboard. Na parte das linhas, né? A gente tem na linha 1 todos os encaixes de terminal conectados entre si para esse lado da protoboard, né? Do outro lado acontece a mesma coisa, mas esse lado é isolado desse, tá? Isso é importante. Então, não significa que o que eu colocar aqui, se eu trazer um positivo para cá, e para acionar um resistor, um capacitor aqui, não necessariamente o dispositivo que estiver do lado de cá conectado nesse terminal vai estar energizado também. Por que não estará? Porque o lado esquerdo da nossa protoboard é isolado do lado direito da protoboard, tá? Inclusive, isso permite com que a gente consiga colocar do lado de cá, por exemplo, né? Deixa eu destacar. Do lado de cá, por exemplo, eu posso colocar um nível de tensão de 5 volts e do outro lado lá trabalhar com 3 volts, com 9 volts, com a tensão que eu quiser, tá? Então eu posso ter um lado com um nível de tensão, o outro lado com outro nível de tensão. Toma cuidado na hora de energizar o circuito, mas a ideia aqui é a flexibilidade que a gente tem para poder operar, para poder trabalhar os nossos circuitos, tá? E aí, ó, o que que é interessante aqui? Eu coloquei o diodo assim e o resistor na sequência. Perceba que aqui é uma linha única, né, por baixo da protoboard, o que significa que esse terminal aqui, né, o terminal catódico do meu diodo está conectado ao terminal 1 do meu resistor, tá? Então, na hora que eu energizar pelo anodo, a corrente vai passar e vai atravessar o diodo e, na sequência, o resistor. Se eu tiver, né, o terminal aqui sendo conectado com negativo, os elétrons serão recolhidos, né? Mais ou menos, tá? Lembrando que o sentido convencional é uma coisa, o sentido real é outro, tá? Então, dá uma lida quem não leu isso ainda a respeito. Sentido convencional e sentido real da corrente. Isso é muito importante, tá? Então, vamos voltar ao que a gente estava fazendo. Opa, passei reto. E aqui está, então, a nossa protoboard com o diodo e com o resistor conectado dessa maneira. Então, ó, destaque aqui, né? Como é que está conectado? Dessa maneira. Precisa estar no 6 e terminando no 10 e do 10 indo para 14? Não, onde vocês quiserem colocar, tá? Se eu clicar aqui e arrastar ele para a esquerda, não importa onde eu coloquei. O importante é que o terminal catódico do nosso diodo esteja conectado com o terminal 1 do nosso resistor, tá? Pode ser o inverso? Pode, não tem problema nenhum. Se tiver ao contrário assim, ó, não faz diferença. O diodo faz diferença, tá? Existe um sentido de condução e um sentido de corte do nosso diodo. Já o resistor não tem direção.
tá? Então, independente do lado do terminal que você aciona, se você tem o positivo do lado de cá e o negativo daqui, o sentido da corrente, né, convencional, vai do positivo para o negativo. E se você inverter, vai do positivo para o negativo do mesmo jeito, só que vai estar caminhando no sentido contrário dentro do resistor, tá? Isso não tem nenhuma diferença. No diodo tem, tá? Ele tem polaridade. Isso é importante. Muito bem. Sabendo disso, então vamos dar continuidade aqui na nossa montagem. Então eu já coloquei aqui o diodo e o resistor. O que eu preciso colocar agora aqui, né? A nossa fonte. Só que a nossa fonte não é uma fonte qualquer, era uma geradora de função, tá? Então eu coloco o gera aqui, né, ó, de gerador de função, e aí eu vou ter aqui o nosso equipamento. Vou deixar ele aqui no cantinho, vou tirar um pouco do zoom e arrastar aqui para a direita, tá? Então, com a rodinha do mouse, eu consigo ir para frente ou para trás aqui, né, ó, tirar o zoom ou aumentar, tá bom? E aí, segurando com a tecla esquerda do mouse, eu consigo arrastar para cima e para baixo a minha imagem, né? Em que parte da minha tela eu estou trabalhando, tá? Com o direito aqui não acontece nada, mas quando eu clico com o direito ou com o esquerdo, eu acabo selecionando o componente para eu poder fazer as modificações que são possíveis em alguns componentes. Alguns não dá para modificar nada, outros dá para modificar muita coisa. Então é a parte das configurações do componente, tá? Então, por exemplo, o diodo aqui, ó, eu não tenho opção nenhuma, tá? É um diodo ideal aqui no caso, eu não sei qual é a informação que está por trás aqui desse diodo, tá? Mas ele tem ali uma explicaçãozinha quando você clica na interrogação aqui. Ele fala como é que funciona, né? Ele fala como conectar, ele fala também como que ele é utilizado. Deixa eu fechar o restante aqui, opa, para poder abrir o restante que está lá para baixo. Fala também, traz uma introdução a respeito e mais informações se a gente quiser, é só clicar nesses links aqui, tá? Então é isso. E aqui ele tem uma foto para mostrar o real como é que ele é, tá? Então nós temos ali o corpo dele é preto e a gente tem uma listra que é pintada nela, né? Assim como também o texto indicando qual é a especificação desse diodo, tá? Se ele é um N4004, se ele é um N4002, se ele é um N4007, se ele é uma outra especificação e assim sucessivamente, tá? Tem esses que são de corpo de plástico, tá? É um plástico específico e tem esses que são de corpo de vidro, tá? Muito bem. Então, temos aqui o nosso diodo e aqui o nosso resistor. O resistor é interessante você ir se familiarizando com o código de cores, então, ó, tá? Existe uma tabelinha que mostra pra gente como que a coisa funciona aqui na definição, tá? É bacana vocês olharem esses assim, ó, que mostram mais a respeito. Deixa eu abrir só essa imagem numa nova guia, e aí ele mostra direitinho pra gente aqui como é que é a nomenclatura, tá? Existem os de 4 faixas, né? 3 faixas para valor mais a tolerância, né? A parte do erro aqui, tá? E tem os de 4 faixas mais a tolerância, tá? Alguns chamam de precisão, outros chamam de erro, tá? Mas na verdade é a tolerância do erro em cima do valor que pode ser observado, tá? Então vamos supor que ele é de 470 ohms. Aí você vai lá, tá escrito 468,5. Essa diferença tem que estar dentro da especificação de tolerância, tá? Então nós temos aqui as cores e o que cada faixa indica e o fator multiplicador, né? No caso aqui do de 4 faixas, a terceira faixa já é a fator multiplicador, tá? E no caso do de 5 faixas, a quarta faixa é que é a multiplicadora, tá bom? Bom, então, voltando para cá, esse trabalha com de 3 faixas de valor, mais a tolerância, que geralmente ela tá no finalzinho do resistor aqui, e ela é metálica, tá? Ela é uma coloração geralmente metálica, ok? Bom, e aí aqui, a hora que eu coloco o valor, ele mesmo altera ali para mim as cores, tá? Então isso é bacana que você vai se familiarizando também, né? Então, ó, de 100K, de 1K, de 2K, de 3 e assim sucessivamente, tá bom? Vou deixar de 1K aqui por enquanto. E aí a gente vai energizar isso aqui, né? Então agora, o que é importante aqui no nosso gerador de função? A gente tem algumas características, alguns pontos aqui que a gente pode configurar nele, tá? O primeiro deles é a frequência. Significa o seguinte, como é um gerador de função, ele vai gerar uma onda que oscila no tempo. Essa onda pode ser quadrática, pode ser senoidal, né? Ou pode ser triangular, tá? Não tem dente de serra aqui. Aqui é quadrática, senoidal ou triangular. E aí, ela tem a frequência de oscilação.
A frequência de oscilação, ela é o inverso do período. O que é o período? O tempo que ela leva para completar um ciclo, tá? Então, o tempo que ela vai levar para completar esse ciclo, se a gente fizer o inverso desse valor, a gente tem a frequência, tá? Lembrando que a unidade de tempo tem que estar em segundos para a gente poder obter o valor de frequência, ok? Então, aqui no caso, né, 1 Hz significa que é uma oscilação por segundo, tá? 60 Hz, 60 oscilações por segundo. E assim sucessivamente, tá ok? Então, no caso aqui do nosso 60, estou colocando a frequência da rede, né? No Brasil é 60 Hz, na grande maioria dos locais. Aí a gente tem a amplitude, tá? A amplitude é o valor que a gente tem aqui entre o negativo e o positivo, o valor mais baixo e o valor mais alto, tá bom? E aí nós temos também o deslocamento, tá? Esse deslocamento vai definir se a nossa onda vai estar exatamente em cima do zero ou se ela vai estar deslocada para cima do zero ou para baixo do zero. Aí depende se eu ponho um positivo ou um negativo aqui, ok? Ele admite de, deixa eu até mostrar aqui para vocês, de menos 5 a mais 5, tá? A nossa amplitude da onda de 0 a 10 volts, tá bom? E a nossa frequência de 1 Hz a 1 MHz. Aí tem a questão também da simulação do computador, tá? Por isso que é limitado a 1 MHz no caso. Para evitar de o computador não conseguir dar conta das oscilações e dos cálculos aqui, tá? Isso é para também a gente não ter problemas de lentidão. A gente já vai ver que tem casos que a gente às vezes nem consegue simular. Esse simulador ele é educacional, então a proposta aqui não é fazer circuitos muito sofisticados, tá? São circuitos mais simples, mas atende boa parte daquilo que a gente precisa para tirar o aprendizado do funcionamento de um circuito, por exemplo. Bom, perceba que aqui nós temos um terminal vermelho e um terminal, né, uma saída de conexão vermelha e uma pretinha, tá? Essa vermelha significa que é o positivo e a preta significa que é o negativo. Nós temos um botão de liga e desliga, isso é bacana, né? Porque às vezes você quer desligar o sistema, o circuito, fazer alguma alteração e depois religar. Isso permite fazer algumas coisas, tá? Por exemplo, trocar a posição da chave. Poderia fazer com ele ligado? Poderia. Mas é legal você desligar, você ver o sinal no osciloscópio sumir, por exemplo, você fazer a troca da chave e aí depois você ligar e ver como é diferente entre como estava o estado anterior e o estado que ficou depois, tá? Então é bacana que isso aqui é uma função que tem para simular a realidade, tá? Do liga e desliga de um equipamento. E aí, como é que a gente faz as conexões, né? Então, aqui em cima, esse primeiro quadradinho define para nós a cor do fio. E o da direita define para nós o tipo de fio, tá? Então, nós temos um fio normal, o fio aqui, né, desligar, o fio alligator, tá? Que é o de a garrinha, tá? E o fio automático, tá? Então, geralmente a gente acaba usando o fio normal, tá? Existem algumas aplicações que dá para utilizar esses outros que estão aqui, ok? Mas vamos ficar no normal por enquanto. A proposta do vídeo aqui é o básico agora. Então, eu coloquei a cor preta aqui, deixei no fio normal. Vou distanciar um pouquinho a minha fonte aqui, tá? E aí, qual que é a ideia aqui? Vamos fazer o seguinte, eu vou energizar o nosso barramento aqui, tá? Com o positivo e o negativo. Então, eu vou pegar, ó, vou clicar no negativo, ele vai ficar com essa aparência, né, ó. Perceba que tem uma cruzeta agora, tá? Que no terminal ela faz na tela inteira, tá? A hora que eu começo a andar, ela me mostra eu caminhando em linha reta aqui, ó. Se eu inclinar, ele remove essa linha. Então, quando eu estou em linha reta, ele me mostra a linha atravessando a tela inteira, tá? A mesma coisa para quando eu vou na horizontal, tá? Então, na vertical e na horizontal. Se eu tiver mantido em linha reta, ele vai ficar com essa linha atravessando a tela inteira. Se eu inclinar um pouquinho, ele já vai me mostrar que está inclinado, tá? Então, o que é bacana aqui? Ter organização. A gente começa, não vai lá e joga assim, né? Faz um negócio bacana. Então a gente desce aqui, clica, aí a gente vai para a direita, né? Tenta manter retinho, clica, aí vai, sobe, ó, entortei. Ah, o que eu faço aqui no caso? Só vai caminhando para a direita até que fique com a retinha, né? Clica e agora vai reto para frente, ó. O meu ficou um pouco fora. E aí eu clico aqui nesse vermelhinho que apareceu. Ah, ficou inclinado. O que eu faço para corrigir? Ó, você vem nessa bolinha aqui e ajusta, tá? Então, ó, a hora que aparece a listra
tanto na horizontal quanto na vertical, significa que ele está com as duas linhas formando um L aqui, né? Certinho, com 90 graus entre elas, e elas estão acompanhando horizontal e vertical, tá? Com 0 de ângulo em cada eixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o vermelho, mas antes de eu fazer com o vermelho, eu clico fora, troco a cor da minha linha, e agora eu vou para o positivo. Então, clico aqui, faço a mesma coisa. Pronto. Agora, a nossa fonte geradora de função está conectada na placa, tá? E aí, agora eu vou começar a energizar o circuito. O positivo, eu ligo com o lado positivo do meu diodo se eu quiser que ele conduza nessa direção. Se eu ligar o negativo aqui, ele vai estar em corte, ele não vai conduzir, exceto se eu extrapolar a tensão de ruptura do diodo, tá? Isso é um assunto que tem que estudar a matéria para entender melhor como é que funciona um diodo. Não é o foco aqui nosso, porque o foco aqui é mostrar como é que funciona o simulador. Na sequência, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar o positivo aqui, ó, qualquer ponto, qualquer bolinha aqui, e vou trazer para energizar o terminal anodo do nosso diodo. Mas aí eu não vou jogar exatamente onde está o terminal, eu vou jogar num lugar onde dá para encaixar o terminal, de que tal maneira que ele esteja conectado com o terminal do diodo, tá? Então, aqui nesse caso é na linha 3, tá? Que no caso aqui parece para a gente como uma coluna, tá? Então, seria aqui na linha 3. Então, vamos lá. Vou pegar bem aqui, ó, e vou trazer uma linha para cá. Perceba que eu mantive o vermelho. Por que eu mantive o vermelho? Porque a ideia é dizer, ó, eu estou pegando o sinal positivo e agora o positivo está entrando no circuito. Agora ele vai passar pelo diodo, depois vai passar pelo resistor e agora eu tenho que coletar isso na saída, tá? Então, na hora que eu for coletar aqui na saída, eu vou pegar lá, trocar a cor do meu fio, vou clicar e já não vou arrastar direto para lá não, tá? Para não ficar parecendo que eu estou passando em cima do positivo aqui e curto-circuitando tudo, não que isso aconteça, mas para não parecer, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como é na vida real, né? Quando a gente pega os fiozinhos para conectar na Protobird, a gente acaba tendo os fios assim, tudo fazendo como se fossem jumpers, né? Entre partes do circuito. Então eu vou clicar aqui, ó, na diagonal para fora, ó, vou arrastar para cima e depois eu vou colocar lá. Então, olha como é que ficou, né? O fio parece estar aéreo aqui, tá? Ó, ele foi para a direita e depois para a esquerda aqui, tá? Então, ó, eu não estou conectando aqui, eu estou conectando na bolinha de cima, né? Na nossa entrada no terminal aqui de cima, tá? Muito bem. Tá feita a nossa conexão aqui. Agora eu quero observar o resultado. Para eu observar o resultado, seria bacana colocar dois osciloscópios. Por que dois? Porque eu quero monitorar a minha entrada e monitorar a minha saída. Considera que o nosso resistor aqui é a carga, é aquilo que vai ser alimentado, que vai ser energizado para alguma finalidade. Seja para iluminar um ambiente, né, uma lâmpada, seja para carregar o seu celular, seja para carregar um aparelhinho, um relógio, né, seja para o que for, né? O resistor representa a nossa carga, o nosso dispositivo que vai receber a energia, tá? Então, agora aqui eu vou pegar o nosso osciloscópio. Então, pego o osciloscópio, jogo ele aqui. Vou pegar ele duas vezes. Por que duas? Porque aqui eu não tenho um osciloscópio que tenha mais de uma entrada. Cada osciloscópio só tem uma entrada, tá? Então, o que significa? Que um osciloscópio vai estar monitorando um sinal. O outro osciloscópio, outro sinal. Não dá. Só um momento, perdão. Não dá para eu obter o sinal dos dois dispositivos, do gerador de função e a tensão no resistor, num único osciloscópio. Por isso que eu coloquei dois, tá? Respeitando, né, os terminais, eu vou pegar o negativo e conectar no negativo. Vou pegar o positivo e conectar no positivo. Mas aí, ó, não tá vermelho. Calma que a gente já troca a cor. Tá? Então a gente mantém selecionado lá e troca a cor. Tá bom? É uma outra maneira que a gente pode fazer. Perceba que aqui o negativo eu fui direto, o positivo eu fiz um pequeno desvio aqui para não parecer que eu joguei em cima do negativo, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com esse cara, só que para fazer esse, olha que bacana, eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de jogar atravessado aqui, ó, eu vou fazer igual a gente fez com a fonte, tá? Então, o negativo, né, eu vou manter do mesmo lado do negativo. E o positivo eu vou colocar do lado que é a saída do nosso diodo aqui, né? Então entrou com o positivo por aqui, atravessou o diodo, sai com o positivo aqui,
tá? Eu vou pegar do lado esquerdo do nosso resistor aqui, ou o direito do nosso diodo, né? Na catódica do nosso diodo. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar o negativo, tá? Vou colocar aqui na cor preta e vou fazer o caminho com o fio. Pronto, conectei, certo? Vou fazer a mesma coisa com o vermelho. Tá aí, certo? Então agora eu tenho conectado o nosso osciloscópio em cima do resistor para medir a queda de tensão no resistor, tá? Muito bem, agora a gente já pode simular. Mas antes de fazer isso, tem uma questão a mais aqui que eu acabei não abordando, que é a configuração do nosso osciloscópio, tá? Então tá em 100 milissegundos aqui, né? E aqui nós temos o tempo de 60 Hz. Opa, eu esqueci aqui, o deslocamento não é para ter nenhum, é zero, tá? Então a nossa onda vai ficar em cima do zero. E tem mais um detalhe aqui, a gente vai usar um sinal senoidal, tá? Então, ó, a configuração aqui do osciloscópio não, do gerador de função ficou como, né? 60 Hz a oscilação. Numa amplitude aqui eu vou colocar de 10, tá? É deslocamento zero e a função seno ao invés de quadrada ou triangular, tá? Então a gente vai ter uma onda senoidal e com essa cara aqui, bom, ó, com essa cara dessa daqui tá aqui, ó, tá? É o botão do meio aqui, se for pensar no equipamento. Muito bem, agora aqui 60 Hz dá mais ou menos 16,6 milissegundos, né? Então, a princípio eu não preciso de tudo isso, de 100 milissegundos. Eu posso usar só 50 milissegundos. Então vamos colocar 50 aqui, tá? Ó, 50 milissegundos, vou fazer a mesma coisa com o outro. 50 milissegundos, ok? E aí a gente pode então clicar aqui no executar. E aí o resultado que você espera é esse. Olha, no caso aqui, com 60 Hz, ainda tá muito, tá? Ele tá colocando 500 milissegundos aqui, eu tinha colocado 50. Vamos ver o que aconteceu. Vou clicar aqui. Sim, porque aqui é o tempo por divisão. Olha, falha minha, né? O que que é o tempo por divisão? Cada quadradinho desse aqui vai ter 50 milissegundos. É muito, tá? Então eu vou trocar aqui para 10 milissegundos. Posso fazer isso com ele em operação? Até pode. Dependendo do dispositivo, pode travar, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Pronto, está aqui. Vamos interpretar esse resultado. Primeira coisa, nosso osciloscópio tem divisões, tanto na temporal, que está no eixo X, quanto na vertical, que está no eixo Y, tá? Que aqui, no caso, é a nossa tensão, tá? Então, o temporal está na horizontal, tá? E a tensão na vertical. Na vertical, a gente tem aqui que a escala total é 20 volts. Como nós temos 10 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 para cima, tem 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, nós estamos aqui com 10 quadradinhos, portanto, 20 volts dividido por 10, 2 volts cada quadradinho. Então, ó, 2, 4, 5 aqui, tá? Então, a amplitude é no máximo de 10 volts, portanto, vai ter de 10 a 10, tá? Então, 2, 4, aqui não tá mais ou menos na metade, 5, tá? Então, nós temos do zero até aqui em cima, 5 volts. Do zero tá aqui para baixo, a mesma coisa, 5 volts de novo. Então, ó, 2, 4, cada quadradinho, né? Então, ó, primeiro quadradinho, 2, segundo quadradinho, 4, terceiro quadradinho, só metade. Então, metade de 2 é 1, portanto, a somatória dá 5, nesse caso negativo. E do lado direito, né? Do lado direito aqui, ó, nós temos a mesma ideia, tá? Vou deixar bem assim, que aí fica mais fácil para a gente comparar. Só que agora nós temos de total na tela 10 volts. Então, cada quadradinho é 1 volt. Então, ó, 1, 2, 3, 4, vírgula alguma coisa. Não chega a ser 5. Perceba que, então, aqui nós estamos tendo um pouquinho a menos caindo no resistor, né? O que cai no resistor no total é 4,3. Por que 4,3 aproximadamente? Porque 0,7 volts é a queda de tensão no nosso diodo, tá? Então isso é uma matéria que precisa ser aprendida, estudada, entendida melhor, né? Para quem nunca viu a respeito do diodo, como é que ele se comporta, como ele funciona,
é interessante estudar primeiro qual é a função de um diodo, como ele se comporta, quais são as suas formas de operação, né, em polarização direta, em polarização reversas, e assim sucessivamente, para entender qual a funcionalidade dele, ok? Mas aqui a ideia é o seguinte, o que tem? Na semiciclo negativo, ele não conduz. No semiciclo positivo, ele conduz. Portanto, quando ele conduz, né, tem uma queda de tensão no diodo e o restante cai no resistor, está conduzindo. Então, aqui nós temos semiciclo positivo e aqui também semiciclo positivo. No semiciclo negativo, ele está em corte, o diodo não conduz, portanto, não tem corrente no resistor, portanto, não tem tensão caindo no resistor, tá? Toda a tensão está caindo lá no diodo. Se eu quiser ver, eu vou ter que colocar um outro gráfico que eu pegue a curva, né, no diodo no caso, tá? Então isso é o nosso primeiro assunto aí, a nossa primeira parte da aula, né, que foi abordada com os meus alunos de eletrônica analógica a respeito do retificador de meia onda. E aí a próxima etapa é colocar um capacitor aqui e ver o que acontece, tá? Então, para fazer isso daí, eu vou parar a simulação, vou fazer uma pequena modificação aqui no nosso circuito, porque eu quero colocar o capacitor do lado de cada protoboard e quero conectar com o resistor, tá? Ele vai vir em paralelo, tem uma razão para ele vir em paralelo. Então, ó, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, e vou conectar esse cara lá em cima, tá? Mesma coisa esse daqui. Vou voltar um pouquinho e vou conectar esse cara lá em cima. Agora eu liberei aqui, ó, uma entrada para terminal aqui, que vai pegar o resistor, o lado esquerdo, e outra aqui para pegar o lado direito do resistor, tá? A gente tem que colocar esse capacitor em paralelo. Que capacitor colocar? O capacitor mais utilizado nessas aplicações geralmente é o capacitor eletrolítico. Poderia ser o capacitor cerâmico de poliéster? Poderia, né? Não teria problema nenhum. A ideia aqui é que nós temos uma tensão só positiva, tá? Negativa não acontece porque ele não conduz na polarização reversa. Então, portanto, o nosso capacitor vai ser respeitado se ele for polarizado. Se ele não for o polarizado, vamos supor que o circuito conduzisse, né, nos dois sentidos, porque aqui a gente está tendo a gente tem uma fonte alternada, então ora o terminal positivo está com o sinal positivo da onda, ora o terminal positivo está com o sinal negativo da onda. Se ele conduzisse aqui, né, a gente teria um problema. A gente ia energizar o capacitor eletrolítico com a polaridade errada. E isso danifica o dispositivo. Então, para a gente evitar danificar o dispositivo, obviamente que tem ali a tensão limite, né, que pode ser aplicada nele em polarização contrária. Não é o caso necessariamente aqui, mas se a gente desrespeitasse isso, a gente poderia danificar o dispositivo. Então, para não danificar, o que a gente faz é colocar um outro tipo de capacitor quando a gente tem certeza que vai ter mudança de polaridade nos terminais do capacitor, tá? Nesse caso aqui, como a gente não vai ter essa mudança de polaridade, porque o semiciclo negativo o diodo não conduz, eu posso usar o capacitor eletrolítico. E aí, aqui é interessante, tá? Respeitar essa tarja. Essa tarja aqui, ó, passa o mouse lá no terminal, ela é o lado negativo do nosso capacitor. Portanto, o outro lado é o lado positivo, tá? Então, aqui a gente vai pegar esse cara, vai girar ele, para eu poder colocar aqui na placa e conectar, tá? Poderia ter colocado ao contrário? Poderia. Eu ia ter que inverter as conexões aqui. Do jeito como eu pus, a conexão agora é direta. Vou manter o vermelhinho aqui, ó. Eu estou me certificando de que é de fato o positivo, que está vindo do lado positivo. E aí agora eu vou colocar o negativo do lado do negativo, tá? Então, né, desseleciono o fiozinho, clica fora, seleciona a cor preta, pega aqui o terminal e coloca lá. Certo? Então ficou assim, ó. O negativo está conectado com o lado negativo aqui do nosso circuito, o positivo com o lado positivo do circuito, e agora eu posso de novo energizar. Mas antes de fazer isso, a gente tem que configurar esse capacitor. Esse capacitor que está agora, ele está com 1 microfarad. Vou manter. Depois a gente mexe e vê o que acontece, tá? Então vamos lá. Vou agora pegar e simular de novo. Então tá lá. Agora perceba que antes, né, nós tínhamos um decréscimo que ia até o zero e aí ficava reto.
Agora, quando tá chegando perto do zero, ele começa a ondular aqui a nossa curva, né? Ele não zera e vai reto, né? Não é abrupto que nem na subida aqui, ó. Por que que acontece isso? Porque isso aqui é a parte do descarregamento do capacitor, tá? Como esse capacitor está acumulando pouca carga, ele não consegue segurar a carga até a bateria conseguir passar pelo diodo de novo, né? O semiciclo positivo. E aí sim ele carregar o capacitor, tá? Então ele acaba descarregando antes do diodo voltar a conduzir, tá? Então aqui o que a gente pode fazer, por exemplo, para eu conseguir manipular isso? Eu posso aumentar a capacitância do meu capacitor. Então, se eu aumentar ela, por exemplo, para 10 microfarad, vou parar a simulação e vou executar de novo. Agora, ó, a gente tem já o surgimento da tensão de Ripple. O que que é essa tensão de Ripple, né? O capacitor está tentando diminuir essas oscilações, né? Então, tentando diminuir essas oscilações, significa que ele vai ficar armazenando carga por mais tempo, porque vai acumular mais carga, e aí ele tem um tempo que ele leva para descarregar. Então, se a quantidade de carga é maior, ele leva mais tempo para poder descarregar todo ele. E aí, como esse tempo é maior, agora tá dando tempo de, antes de ele terminar de descarregar, a bateria já ligar de novo. E se eu aumentar mais ainda a capacitância, eu vou conseguir aumentar mais ainda a capacidade desse nosso capacitor em segurar a carga. E aí, olha lá o que aconteceu. Agora, a gente tem uma tensão de Ripple pequenininha, né? Então, se você for comparar entre a entrada e a saída, nós temos agora uma tensão de Ripple pequenininha, tá certo? E a tensão de saída é de quanto, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, mais ou menos aqui é em 4 volts, tá? 1, 2, 3, 4. Isso. Muito bem. Vai até o máximo, né? Ó, os 4,3 e o mínimo aqui um pouco antes do 4, beleza? Desculpa. Então, se eu continuar mexendo com esse capacitor, se eu continuar aumentando, né, a capacitância dele, eu vou reduzindo cada vez mais ali aquela tensão de Ripple. Isso está associado, né, no caso ali, a um dimensionamento que eu posso realizar o cálculo e definir tanto o resistor quanto o capacitor para que eu consiga obter na saída uma tensão contínua, tá? Então eu posso modelar isso, tá? E aqui, olha que interessante. Se a corrente é baixa, né? O capacitor demora para descarregar. Mas se a corrente for alta, tá? Como é que eu posso aumentar a corrente? Diminuindo, né, a resistência, que é o que controla a passagem de corrente. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,2. O que é 0,2 kΩ? É 200 ohms, tá? Colocando 0,2, deixa eu ver se ficou. Olha o que vai acontecer. De novo, surge a tensão de Ripple para um capacitor que já tinha resolvido o problema quase da tensão de Ripple, já tinha diminuído bastante, né? Mas por que que agora ele está assim? Porque o resistor está deixando passar mais corrente. Como ele deixa passar mais, agora ele acaba conduzindo mais, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar como estava antes? Não, vamos aumentar. Vou colocar 10 agora. E agora a oscilação é tão pequenininha que quase a gente não percebe uma oscilação, tá? À medida que a gente vai diminuindo cada vez mais essa oscilação, ou melhor, aumentando cada vez mais o resistor, né? Melhor é o sinal de saída. Significa que menos variável ele é, tá? E a gente quer uma tensão na saída não variável, exatamente para energizar algum dispositivo, tá certo? Bom, galera, essa era a parte mais básica aqui, né? Baseado na minha aula, tá? Da ponte retificadora de meia onda. Vou encerrar por aqui, que já tem bastante tempo, eu falei bastante coisa, expliquei sobre vários pontos aqui do simulador, o que tem de informação, onde clica, como faz. Agora é explorar, né? Aprofundar o conhecimento aí e buscar testar tudo que você gostaria de testar aqui, tá? Aqui não tem problema errar. Queimou o dispositivo, queimou, né? Então é bacana você saber, né, que dá para fazer muita coisa aqui, inclusive queimar os dispositivos. Vou mostrar isso para vocês. Ficou como bônus agora aqui, tá? Vou tirar para cá. Vou inverter a polaridade. Pronto, inverti a polaridade. Vou energizar. E, pouf! Queimou o capacitor nosso aqui, ó.
chegou a queimar, mas ele tá, ele tá com esse negocinho vermelho aqui, dizendo que ele tá, não tá trabalhando corretamente. A princípio, era para ele, era para sumir aqui, né, o sinal, acabar tendo um problema sério aí e não funcionar corretamente. Deixa eu parar aqui. Ele simplesmente reclama aqui, tá? Que tá detonando o capacitor. Deixa eu ver se aumentar a tensão de saída, botando uma elevação aqui, vou botar 5 volts positivo, limite, ele vai jogar lá para cima, vai virar 15. Acabou não danificando de fato, ficou mais vermelhinho ainda, tá? Mas ele já mostra aqui pra gente que tá errado, tá? Já não tá correto trabalhar assim, tá bom? Ó, aquilo que eu falei pra vocês, ó, a onda, como eu joguei para 5 volts para cima, é metade de 10, certo? Então agora ela oscila de 15 a 0, tá? Por quê? Porque eu joguei 5 para cima, né? Então ela tem 5 constante aqui e agora ela fica indo do mais 15 ao 0, do mais 15 ao 0, tá? Parar aqui e desinverter a polaridade. O que aconteceria se eu ligasse agora assim, né? Nada demais, tá? Ele agora vai estar conduzindo o tempo inteiro. Eu posso até desligar o capacitor aqui, só para vocês verem o que acontece, né? Tá, ó. E aí a tensão na entrada e na saída é praticamente a mesma, tirando a parte da queda de tensão ali, que cai um pouquinho, tá? Mas aí acaba sendo a mesma na entrada e na saída, praticamente, tá? Uma diferença muito pequena. Deixa eu ver se dá para observar aqui. Uma diferença pequena ali, que é a queda de tensão no diodo, tá certo? Bom, é isso, galera. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado aí pela atenção de todos. Bons estudos, bom teste, boa simulação e até a próxima. Até mais.